quero desejar que a paz do Senhor esteja com você. Neste momento, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre a tentação, como conhecê-la e como vencer ela. Fique conosco e você vai aprender esses princípios básicos para a sua vida. A primeira coisa que nós devemos entender é o que está escrito em Gálatas capítulo 5, do versículo 19 ao versículo 22, onde Paulo fala à igreja de Galácia assim: mas as obras da carne são manifestas. E depois no versículo 22 ele vai dizer: mas os frutos do Espírito são. Isso significa o que para as nossas vidas? Significa que as obras da carne naturalmente afloram em nossas vidas, por causa da nossa natureza que tende ao pecado. Mas os frutos, para que possamos produzir os frutos do Espírito, requer o nosso esforço. Demanda que nós plantemos, semeemos a semente, depois cultivemos ela, até que nós cheguemos ao estado de produzir, de gerar esse fruto e possamos então colher em nossas vidas. Tudo depende do Espírito Santo em nossas vidas para que nós possamos vencer a tentação e chegarmos mais próximo de Deus. Agora, para entender melhor a tentação e como vencê-la, você tem que entender primeiro que nós todos possuímos um inimigo natural contra a nossa vida de santidade, de busca de santidade. E esse inimigo ele possui uma arma. Essa arma é a tentação. A tentação nada mais é do que uma motivação, do que um incentivo para que você possa cometer o pecado. Esse incentivo ele te puxa ou te empurra para o pecado, de maneira que você venha a cair em pecado e desagradar a Deus. Mas nós vamos aprender agora que você pode conhecer como essa ferramenta, como essa arma do inimigo funciona. E se você desarmar ele, ele perde todo o seu poderio, toda a sua influência sobre a sua vida. Uma coisa que você tem que lembrar também, muito importante, é que o inimigo ele não avisa você antes de ele mandar a tentação. Ou ele coloca uma placa gigante dizendo que, olha, aqui tem uma tentação. Não, a tentação ela vem contra você e ela vem de repente contra a sua vida. Nós temos que estar atento em espírito de oração para poder vencer a tentação em nossas vidas. Mas nós vamos ver e vamos analisar um versículo, uma passagem bíblica chave para que nós possamos entender a tentação da melhor maneira, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12 ao 13. Diz assim: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Essa é a passagem-chave sobre a tentação. Já nos primeiros livros da Bíblia, nós vamos perceber que a serpente tenta Adão e Eva. E ela usa a tentação de uma maneira bem interessante, nós queremos aqui abordá-la. Primeiro, a serpente ela vai pôr em dúvida a palavra de Deus. Ela vai dizer: é certo que não morrereis. Deus havia dito a Adão que se ele comesse a fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele certamente morreria. A serpente fala o contrário: certamente você não morrerá. Coloca em dúvida a palavra de Deus. Troca o certo pelo duvidoso. A tentação minimiza os riscos reais do pecado e potencializa os benefícios imaginários do pecado para as nossas vidas. É assim que o inimigo fez com Adão e Eva. A segunda coisa que a serpente faz é colocar em xeque o caráter de Deus. Ela diz assim: se vos abrirão os olhos. A serpente ela fala que alguém fechou os olhos de Adão e Eva. Quem é esse alguém? Deus. É como se ela estivesse dizendo que Deus estava fazendo algo de ruim para Adão e Eva. E é justamente isso que a tentação vem fazer, colocar em xeque o caráter de Deus. A terceira fase dessa tentação, ela diz o seguinte: sereis como Deus. Que coisa maior e melhor é para a ganância do ser humano ser igual a Deus, ser poderoso como Deus é. Mas uma coisa Adão e Eva se esqueceram: eles já eram as criaturas mais parecidas com Deus já criadas. Agora, o que o pecado fez, o que a tentação que levou ao pecado fez com que Adão e Eva fossem, era o mais distante de Deus possível. O pecado fez com que nós ficássemos mais diferentes de Deus,
sendo que nós éramos mais semelhantes do que nunca fomos na época que precedeu a queda. E por último, ela vai falar assim, sereis conhecedores do bem e do mal. Que melhor tentação é essa para quem quer saber conhecimentos que são ocultos, conhecimentos segredos que ninguém mais sabe? A serpente utilizou essa tentação para tentar fazer Adão e Eva caírem em pecado, abrir-lhes o entendimento para coisas que lhes eram ocultas. Adão e Eva possuíam um conhecimento pleno do que era bom. Eles não precisariam conhecer o mal. Mas agora, a partir do momento que eles desobedecem e pecam, eles conhecem a lei do bem, conhecem também o mal. E o mal trouxe todas as consequências malignas que nós sabemos para as nossas vidas. Satanás, ele sempre vai enviar uma tentação antes do pecado, porque sem a tentação não tem como nós pecarmos. Não tem como o ser humano pecar. Então a tentação vem para que nós venhamos a cair em pecado. Vamos analisar o texto de 1 Coríntios 10, 12 e 13. Ele vai dizer, a primeira coisa que ele faz é que o maior perigo da tentação para as nossas vidas é quando nós pensamos que nós somos fortes para não cair nela. Ela vai dizer assim, aquele pois que cuida estar em pé, olhe que não caia. Responda agora para você mesmo. É mais fácil alguém não cair em tentação pensando que está forte ou pensando que pode cair? Pois é, todas as vezes que nós pensamos que nós somos fortes o suficiente para não cair em tentação, nós estamos em perigo. Pensamentos como, eu nunca faria isso, eu nunca pecaria dessa maneira. Como ele pôde cair nessa coisa tão fácil, nesse pecado tão fácil de suportar? São perigos, sinais de alerta para a nossa vida que nós temos que tomar cuidado. Se nós não caímos aos pés de Cristo, se nós não dobrarmos os nossos joelhos e buscarmos a Deus, essa força que nós achamos que temos pode ser a nossa ruína. Depois, o versículo continua, dizendo assim, não veio sobre vós tentação. Isso significa o quê? A tentação, ela nunca vai ficar esperando nós chegarmos até ela. Ela se apresenta a nós e pior, ela vem ao nosso encontro para tentar nos imobilizar e para que nós não tenhamos força e venhamos a cair em pecado. Então nós temos que ter isso em mente. A tentação, ela é ativa, ela não é passiva, ela não fica esperando que nós venhamos a cair nela, mas ela vem ao nosso encontro para tentar nos derrubar. Depois o versículo continua e ele vai dizer uma coisa muito interessante, que as nossas tentações, elas não são exclusivas, elas não são únicas, elas não são maiores do que nós pensamos. Às vezes você pensa assim, mas a minha tentação, ela é muito mais forte do que de qualquer outra pessoa, por isso que eu caio. Não. A palavra de Deus vai dizer bem assim, não veio sobre você tentação, exceto aquelas que são comuns a todos os homens. Parafraseando aqui a palavra que Paulo fala. Ele quer dizer o quê? Quer dizer que todas as tentações são comuns a todas as pessoas. Isso mesmo, nenhuma tentação é muito grande. Você já deve ter caído no erro de pensar, de ser levado a pensar, ter os seguintes pensamentos. Eu sou fraco demais, eu não consigo suportar a tentação. Ou, a tentação vem forte demais contra a minha vida. Ou até, isso está nos meus genes, nos genes da minha família. Eu sou obrigado a pecar, eu sou levado a pecar naturalmente. Ou você pode até ter pensado assim, eu orei, nada aconteceu, então eu caí em pecado. Ou até chegar ao pensamento mais absurdo ainda, de falar, Deus conhece a minha limitação, conhece a minha fraqueza, e Ele permitiu que eu caísse em pecado. Na verdade, isso são pensamentos colocados na nossa cabeça, pensamentos mentirosos da parte do nosso inimigo e que vem tentar contra a nossa vida para que nós venhamos cair no pecado. Quando Paulo vai falar, ele vai falar exatamente isso. Não veio sobre vós tentação, exceto aquela que é humana. Esse versículo quer dizer, exceto aquela que é humana, quer dizer que aquela que é comum a todos os homens, a todas as pessoas. Então a sua tentação não é maior do que a de ninguém. A sua tentação é a mesma tentação que todos os homens passam todos os dias da sua vida. E você pode vencer sim. Ela não é um monstro, você pode vencê-la. Depois nós vemos uma outra passagem, a continuação dessa passagem que é muito importante. Ela vai dizer assim, fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. O mais interessante é isso. O Senhor, além da nossa tentação ser comum
para todas as pessoas, ele sabe que nós somos diferentes uns dos outros, que nós temos fraquezas diferentes umas das outras. Tem pessoas que são mais propensas a cometerem o pecado da gula, outras são mais propensas, são mais fracas ao pecado da pornografia, outras ao da mentira, outros ao da fofoca, outros o do roubo. Então, o Senhor limita as nossas tentações. Que maravilha! Ele está limitando a minha e a sua tentação até o limite que nós podemos vencê-la. Por que ele faz isso? Porque o próprio versículo dá a resposta. Porque ele é fiel. A palavra fidelidade, ela quer dizer o seguinte, quer dizer que o nosso Deus, ele não volta atrás na sua palavra, ele cumpre a sua palavra. Ele é leal àquilo que ele disse e ele prometeu a mim e a você. Então, se ele prometeu que ele vai limitar a tentação até o limite que nós podemos ter forças para passar por ela, ele vai fazer isso. Agora, Deus não só limita a sua tentação, a sua força, como ele nunca vai comparar a sua força à dos outros. Ele age na sua e na minha individualidade. Outra coisa que Deus faz é que ele limita a nossa tentação, mas ele não aumenta a nossa força. Aumentar a nossa força espiritual depende de mim e de você, através do jejum, da oração e da meditação na palavra de Deus. Deus também, ele limita a tentação de acordo com o nosso estado, de acordo com a situação que nós passamos na nossa vida. Uma pessoa que está numa situação de luto, uma pessoa que está desempregada, ela está suscetível a áreas que ela não seria suscetível normalmente, se ela estivesse numa plena condição da sua vida. Deus limita a tentação até nos estágios que você passa da sua vida. Outra coisa maravilhosa que nós podemos aprender nesse versículo é que ele fala assim: fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação também dará escape. Além de limitar a tentação e a tentação ser comum a todos os homens, ele ainda produz um escape para nós. Independente se existe porta para ser aberta ou não, o Senhor, até nos momentos mais difíceis da nossa vida, ele cria uma porta para que nós possamos vencer a tentação. Então, além de limitar a tentação, ele ainda dá um escape para você poder fugir da tentação. E a última parte do versículo fala assim: fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também escape, para que possais suportar. O Senhor sempre permitirá que a tentação chegue até o ponto que você suporte. Nunca vai estar além do que você possa suportar. Existem pessoas que são capazes de suportar até a morte por causa do amor de Cristo. Existem pessoas que não são capazes de suportar até esse ponto, e o Senhor sabe o que você é capaz de suportar. Então, o Senhor não permitirá que a tentação venha num nível que você não possa suportar. Toda vez que você pensar que a tentação é forte demais, você saiba que você está sendo enganado, você está sendo levado a acreditar em uma mentira. Nenhuma tentação é forte demais que você não possa suportar. Agora, nós sabemos que Deus é fiel, que Deus nos livra da tentação, que Deus limita a tentação, que Deus nos dá escape e que Deus não deixa a tentação vir além do que nós podemos suportar. Como vencer a tentação? Nos momentos que você estiver mais sendo tentado, eu quero que você faça a seguinte oração para que você possa vencer a tentação. Diga assim na sua oração: Pai, eu reconheço que eu estou sendo tentado para pecar. Eu reconheço, Pai, que o Senhor não me dará uma tentação maior do que eu posso suportar. Eu reconheço que o Senhor está limitando a tentação até o limite da minha força. E reconheço também e sei que o Senhor está preparando um escape para mim, escapar dessa tentação. Agora, Pai, eu sei que o Senhor é fiel e que o Senhor está comigo. Que eu possa ter forças para vencer essa tentação em nome de Jesus. Fica comigo, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. Se você fizer esta oração todas as vezes que você estiver no momento mais difícil, você com certeza vencerá a tentação. Que Deus te abençoe e que Ele possa te dar cada vez mais experiências com Ele, para que você possa fugir e escapar da tentação e não cair nunca mais em pecado. Deus abençoe em nome de Jesus.